Oi, pessoal. Bem, vamos começar mais um grupo de palestras muito bacana. A gente vai começar com algo que é extremamente importante, que é a gente pensar no universo digital, mas aplicado ao universo das finanças, ao setor das finanças. Principalmente porque quando a gente pensa em gestão, quando a gente pensa em como levar a vida dentro dessa pandemia, e ela ainda vai se estender pelo menos até o meio do ano que vem, se não até o final do ano que vem, a gente precisa estar bem ágil com as coisas, a gente precisa estar bem rápido nas mudanças, e a digitalização do mundo das finanças traz essa agilidade, traz essa facilidade para o universo da gestão de qualquer empresa. Então, eu trouxe um especialista no assunto, que é o Vitor Barbosa. Ele trabalhou um tempo na Tendere, hoje ele já tem as suas empresas, todas focadas no universo de finanças. Ele é um pesquisador ad hoc da empresa justamente para a área de mercado e para a área de finanças. E acho que é importante a gente justamente aproveitar esse contato com ele para tirar alguns preconceitos, tirar dúvidas. Então, com vocês agora, o Vitor Barbosa. Pode ir, Vitor. Obrigado, Paty. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, como a Paty falou, digitalização, ela se dá em várias frentes e nas finanças também. E nessa apresentação quero mostrar para vocês como isso pode ajudar e muito a gestão da sua empresa, seja na área de investimento, seja na parte de controle, mas várias ferramentas, aplicativos e sistemas para ajudar como um todo. Afinal de contas, quando a gente olha a realidade das pequenas e médias empresas, principalmente aqui no Brasil, a gente tem um cenário bem desafiador. Serviços bancários, muitas vezes não atendendo tão bem, muitas vezes o empreendedor, o dono de uma empresa precisa de um crédito, ou ele não consegue, ou são taxas elevadas. A gestão financeira em si muitas vezes é deixada de lado, ou feito em planilhas que não mostram também a realidade. E isso acaba gerando um desgaste emocional para qualquer empreendedor, para qualquer dono de um negócio. E aqui mostrando essa realidade que a gente tem das finanças aqui no Brasil. Então, no cenário da pandemia, isso ficou mais agravado ainda. Muitas empresas precisaram fechar as portas por não terem tido acesso ao crédito, não conseguiram auxílios para enfrentar tudo isso. Como eu comentei, o Brasil ele tem taxas altíssimas em empréstimos bancários, tanto na pessoa física e principalmente nas pequenas e médias empresas. Temos um país com uma concentração bancária elevadíssima, mesmo caindo, reparem que está na faixa dos 81%. Essa concentração está em 5 grandes bancos, acabam formando como se fosse um monopólio. E também tem muita gente, muita empresa que nem serviço bancário acaba conseguindo ter acesso. A gente pensa uma população de mais de 200 milhões de pessoas. 45 milhões estão desbancarizados, isso é um dado bem complicado. Olha, eles movimentam 817 bilhões de reais por ano de uma forma indireta, que às vezes não tem um impacto tão bom na economia. E as reclamações. Aqui a gente vê as filas, mesmo nos atendimentos online, no internet banking, muitas vezes os serviços financeiros tradicionais acabam deixando um pouco a desejar. E aí acaba aparecendo, então, a ideia das fintechs. O que é uma fintech? A fintech é uma expressão que foi criada juntando as palavras finanças e tecnologia. Veio do inglês, mas a mesma aplicação acaba servindo para o português. E a ideia são o quê? Empresas, startups, com soluções voltadas para as finanças, trazendo tecnologia. Então, a gente vai ver que existem bancos digitais, existem aplicativos de controle financeiro, plataformas de empréstimo, dentre várias outras modalidades que a gente vai explorar aqui. E o grande lance é juntar praticidade, reduzir a burocracia, se possível, reduzir ou até eliminar os custos e fazer com que cada pessoa e cada empresa tenha o maior controle possível sobre as finanças. E isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo. O movimento fintech ele acaba tendo um pontapé inicial em 2008 com a crise econômica mundial, mas mesmo antes disso já tinha algumas iniciativas, como por exemplo o PayPal no final dos anos 90, aqui no Brasil em 2006 a gente já tinha o PagSeguro, em 2008 tudo isso se consolidou em nível mundial. Então reparem essa primeira notícia aqui, né? As fintechs elas transformaram o sistema de uma economia que era fechada. Elas transformaram o sistema financeiro da China. A mesma coisa quando a gente olha a África que sempre teve, ainda tem uma população desbancarizada em altos índices, as fintechs estão ajudando bastante nisso.
E o movimento ele é tão forte, tão intenso, que até as grandes empresas mundiais também começam a atuar nessa frente. A gente vê iniciativas da Apple, do Facebook, do Google, Samsung, entre várias outras, cada vez mais tendo interesse em ter iniciativas relacionadas a soluções financeiras. Essa imagem aqui ela é bem interessante. Ela é uma imagem que no fundo dela é uma página de um banco norte-americano. Então, o banco mostrando lá financiamento para imóvel, investimentos, então todos os serviços que o banco oferece. E em cima dessa imagem foram colocadas várias fintechs que fazem a mesma coisa que cada um desses serviços são oferecidos pelo banco. Então, enquanto antes das fintechs uma única instituição fazia praticamente tudo, agora você tem alternativas direcionadas ao que você quer. Ah, se eu quero financiamento de casa, eu tenho essas opções de fintech. Se eu quero investimento, eu tenho essas outras. Então, você não precisa mais ficar preso numa única instituição. E aqui é uma evolução aqui no Brasil das fintechs. Esse levantamento é o Radar Fintech Lab. Cada ano que passa, a gente vai percebendo novas iniciativas nas mais variadas áreas. Então, reparem que vai desde pagamentos, gestão financeira, investimentos, tudo que a gente vai explorar um pouquinho mais. Mas reparem como esse crescimento ele é bem exponencial, né? Cada novo levantamento vai bombando o número de novas fintechs. Um outro levantamento, esse feito pelo Distrito, segunda edição, que saiu agora em 2020, já mostra que no Brasil a gente tem mais de 745 fintechs, nas mais variáveis categorias. Então, isso mostra que a concorrência chegou. Você pode continuar tendo contas e usar serviços dos grandes bancos, mas você tem outras opções. Então, justamente por isso, os bancos também precisaram se posicionar para mudar um pouco esse cenário e para eles cada vez tentarem não perder tantos clientes. Então, alguns bancos estão criando suas próprias fintechs, outros estão comprando fintechs, eles estão criando ambientes para incentivar o desenvolvimento de fintechs. Então, a gente vê que é uma coisa que começou pequenininha, mas hoje já incomodou todo mundo, de forma que todas as instituições financeiras estão de olho nessas novas tecnologias. E agora sim, olhando mais especificamente na parte de soluções para a gestão financeira de empresas, independente do porte. Desde o microempreendedor individual até a grande empresa, vão aparecer várias opções nas mais variadas categorias. Então, essas são as categorias que a gente vai explorar agora na sequência. Como eu comentei, vai desde a parte de investimento, câmbio. Então, o que você precisa, agora você pode buscar uma solução direcionada para isso. Vamos começar com a parte da gestão financeira em si da empresa mesmo. Então, trabalhar a parte de fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber, a parte da contabilidade. Então, as fintechs de back-office vão solucionar justamente esses pontos. Um aplicativo, um sistema como esses, que você faz toda a gestão financeira online, aqui no caso é um exemplo do QuickBooks. Então, a empresa, ao invés de ter que ficar pagando caro num sistema instalado na máquina, ela pode usar esse sistema que ela paga uma mensalidade que cabe no bolso e ela vai ter essa gestão da movimentação que acontece. Você tem as opções de contabilidade online. Então, muitas vezes a empresa ela quer praticidade também nesse aspecto de contabilidade, não precisar ficar imprimindo documento, manda para lá, manda para cá. Hoje em dia existem várias opções que você paga um preço bem acessível e ele te atende no que você precisa. E temos também as fintechs de precificação. Muitas vezes o empreendedor, o dono de um pequeno, médio ou grande negócio tem a dificuldade de que preço que eu dou para o meu produto ou para o meu serviço. E existem algumas plataformas que vão te direcionar a chegar nesse preço ideal. Dentro dessa categoria de back-office, as empresas de gestão financeira, a gente pode entender que eles são derivações dos famosos ERP. ERP, em português traduzindo, é o Sistema de Gestão Integrada. Então, isso era e continua sendo muito comum para as grandes empresas, sistemas grandes, com licenças caras, que até pouco tempo atrás o pequeno negócio precisava achar soluções alternativas, então usar planilhas, ou às vezes até deixava de lado pela falta de tempo e de conhecimento. Com as fintechs de gestão financeira voltadas para os pequenos e médios negócios, então hoje é possível você ter um RP que cabe de acordo com a realidade da sua empresa. Então, até aquilo que eu comentei. Sistemas na nuvem, então você não tem que se preocupar de ter um bom computador, se alguém roubar a máquina, não, está na nuvem, está lá protegido.
Toda a parte de gestão financeira vai ser trabalhada, fluxo de caixa, conciliação com o banco, relatórios para você analisar como está o resultado da empresa, orçamentos. E aí você, além dessa gestão financeira, você pode ter integração com gestão de vendas, se você trabalhar com produtos, a gestão de estoque. Alguns desses sistemas já integram diretamente com contabilidade, então você nem vai precisar ficar mandando e-mail, nada, o contador já vai ter acesso ao sistema. Você pode emitir nota fiscal em alguns deles, emitir boletos. Para quem trabalha com crediário, você também pode ter uma gestão de crediário. Se você trabalha com e-commerce, várias plataformas possibilitam uma integração, tanto com o seu próprio e-commerce em si, quanto marketplaces. Se você tem a loja física ou faz atendimentos presenciais, alguns desses sistemas também têm a frente de caixa, então você já pode usar como a própria plataforma de recebimento. Tem a questão de CRM também, alguns deles têm também a versão mobile, e é interessante que existem os ERPs nichados, então você tem, como eu falei, voltado para e-commerce, voltado para clínicas, então você pode até buscar um ERP bem específico para o nicho que você acaba atuando. A segunda categoria é a categoria de meio de pagamento. Então, eu quero uma forma mais automatizada de receber, seja de uma forma presencial, física, então, a popular maquininha de cartão. Mesma coisa, se a gente olha alguns anos atrás, a gente tinha poucas opções, um mercado muito concentrado. Com essa evolução das fintechs, hoje em dia você tem várias opções de maquininhas com taxas diferenciadas, prazos, então você pode buscar alternativas que mais combinam com o seu negócio. Ou você também pode aproveitar as plataformas de recebimento online. Tanto se você tem um e-commerce, ou mesmo se você presta serviços, tem plataformas que fazem todo o processo de cobrança para você. Ela já gera boletos automáticos, você pode colocar para gerar nota fiscal, ela cobra o cliente quando ele não paga. Se você quiser, você pode até protestar esse cliente, caso ele atrase. Então, toda aquela parte que às vezes é uma dor para as empresas, que é a questão da cobrança, você pode aproveitar plataformas como essas. E cada vez mais o mobile, né? Essa digitalização muitas vezes leva a solução para o mobile. Então, você tem também aplicativos que cada vez mais começam a fazer a mesma função de uma maquininha de cartão. Só que aí vai ser um aplicativo lá com QR Code, ou mesmo uma conta, conta tal, você consegue receber do seu cliente de uma forma, seja via cartão, seja via transferência. E um desses aplicativos de recebimento que tem ganhado muito destaque é o PicPay. Ele é um aplicativo que vem justamente com essa ideia do QR Code, então qualquer estabelecimento comercial pode utilizar ele. Para o usuário é muito interessante também, porque ele pode pagar boleto via cartão de crédito, ele pode receber dinheiro de volta quando ele faz pagamentos, então é uma opção que acaba sendo muito interessante e, mais do que tudo, possibilita recebimentos 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que, por exemplo, numa transferência bancária da forma como é hoje, ainda não tem essa questão do imediato. No finalzinho, a gente vai falar de uma novidade que o próprio governo criou, mas o PicPay já faz isso há um bom tempo. E, em paralelo ao PicPay, a gente tem várias outras alternativas. O próprio WhatsApp do grupo Facebook, ele já tem também testado bastante essa questão de pagamentos. Então, da mesma forma que você tem as mensagens instantâneas no aplicativo, a ideia é possibilitar também pagamentos instantâneos. Então, é uma função que está sendo testada aqui no Brasil, ela ainda não está efetiva, mas que em breve a gente deve também ter essa opção. No mesmo aplicativo que a gente conversa, manda imagem, a gente poder também fazer pagamentos. Essa próxima categoria é para negociação de dívidas, em duas frentes. Se minha empresa está com dívida, por exemplo, com um banco, eu posso aproveitar por meio dessa plataforma para buscar melhores condições. Às vezes eu não estou conseguindo ter tempo ou habilidade de buscar uma boa taxa com o banco, por exemplo. Essa plataforma ela já tem acordos com várias empresas que acabam ajudando. Aqui no caso é a Blue 365, mas existem várias outras. Cada uma acaba fazendo parceria com um tipo de empresa para você buscar o acordo. Ou você também pode pensar o oposto, né? Você se cadastra na plataforma para os seus clientes negociarem com você por meio dela. Então, por isso que você pode ter essas duas frentes, tanto você negociando alguma dívida que você tem, ou os clientes poderem negociar com você de uma forma mais automática e especializada. Então, aqui alguns casos de você colocar lá para a plataforma ajudar a negociação com o seu cliente.
você recuperar, você controlar a inadimplência. Aqui mais 2 casos, a Recupere e a Dunning. Próxima categoria do crowdfunding, que no Brasil o crowdfunding ele ficou até famoso alguns anos atrás na ideia do social, que seria o crowdfunding para projetos. A ideia é que você tem lá um projeto, quer escrever um livro, tem uma doação, alguma causa, que as pessoas contribuem para o meu projeto e recebem alguma recompensa, só que não é uma recompensa financeira. Então, esse é um caminho se você tiver algum projeto mais social. O outro caminho, o chamado equity crowdfunding, é você colocando dinheiro numa empresa, ou a sua empresa captando dinheiro de pessoas. Então, estou com uma ideia bem legal, não estou a fim de pegar empréstimo, eu queria trocar participação. Então, se as pessoas investirem 1.000, 2.000, X mil reais no meu negócio, elas passam a ter uma participação. Então, essa é a ideia do equity crowdfunding. Você está virando, de certa forma, um acionista de uma startup, de um novo negócio. Aqui um desses casos, a plataforma de equity crowdfunding que eu trouxe aqui de exemplo é a CapTable. Aí tem uma startup chamada Livima, que se cadastrou na CapTable para captar dinheiro dos investidores. Então, eles estão buscando captar R$1 milhão, cada ação custa 10, e aí as pessoas, então, estão colocando dinheiro em troca dessa participação. Aí, conforme a empresa vai dando lucro, ou se a empresa um dia for vendida, esses investidores eles acabam tendo, então, um retorno financeiro sobre o investimento. A próxima categoria é de fidelização. Então, um aspecto que sempre foi muito importante para as empresas, buscar fidelizar o seu cliente. E a gente também, então, tem fintechs que ajudam nisso. Tem as fintechs voltadas mais para fidelização dos colaboradores. Então, são plataformas para te ajudar na gestão dos benefícios ou os benefícios que você vai oferecer para os seus colaboradores. Como também você tem as fintechs para ajudar a fidelizar clientes. Elas desenvolvem algumas formas de programa de fidelidade, como a gente vai ver aqui na sequência. Então, essa primeira, Vi Benefícios, essa é benefícios para os colaboradores. Então, aí você pode cadastrar a sua empresa e oferecer o que você acha interessante. Então, você pode oferecer acesso a sessões de psicologia online na Zen Club, você tem questão de academias. Então, você pode buscar benefícios específicos para motivar os seus colaboradores. Já na questão da fidelização de clientes, uma categoria bem interessante que cada vez se mostra mais forte é a questão do cashback. Então, cada vez que o seu cliente compra no seu estabelecimento, ele recebe um pouquinho do valor de volta. Por exemplo, ele fez uma compra de R$100, ele recebe 1, 2, 5 reais de volta. Então, isso acaba virando uma motivação para ele voltar a consumir com você. Então, existem plataformas que acabam virando um marketplace mesmo de cashback, como é o caso da Melius. E, por outro lado, a gente também tem, não é o cashback em si, mas você também tem fintechs que oferecem vários cupons, que também acaba sendo uma boa forma para incentivar esse consumo. E uma das categorias que as pessoas mais acabam pensando em fintechs é justamente a dos serviços digitais. São os famosos bancos ou contas digitais. Se a gente for pensar os próprios grandes bancos, muitas vezes hoje em dia a gente usa muito mais no digital, lá no aplicativo no celular, no internet banking, e até é um movimento natural que Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa, eles têm fechado algumas agências nesses últimos anos, mas não porque eles estão mal financeiramente, pelo contrário, o lucro continua sendo alto, mas eles estão repensando o modelo de negócio, eles estão vendo que cada vez mais é usado digital, então vão investir nessa parte de tecnologia. Essas contas que a gente vai ver na sequência, que existem de 100% bancos digitais, é aquela ideia que a gente vai ver que você não vai precisar para nada do serviço físico. E já vou comentar um pouquinho a questão de segurança, praticidade, como isso funciona. Primeiro ponto, que é uma grande vantagem que essas fintechs de bancos digitais e contas digitais criaram, é a questão de economia. Hoje em dia, numa conta tradicional, você tem muitas taxas, principalmente na versão conta PJ, pessoa jurídica, você tem as taxas de manutenção de conta, de transferência, de geração de boleto. Então, quando você vai pôr na ponta do lápis, muitas vezes você está tendo esse gasto não estratégico consumindo o que poderia ser direcionado para outra coisa. Então, aqui a gente vê um dos casos, o Nubank, a economia que ele trouxe para as pessoas em 2019. A gente está falando de 2,3 bilhões de reais que as pessoas economizaram pela isenção de taxas.
Outros casos aqui do Nubank, mas você pega Neon, vários outros bancos, eles trazem economias e reparem sempre que é nessa faixa de bilhões de reais ou centenas de milhões. Então, é ter essa visão que é um primeiro incentivo que a gente acaba tendo. E a questão da praticidade, né, que a gente está vendo a economia, mas a praticidade de resolver tudo pelo celular. São plataformas que focam no atendimento, então mesmo você não tendo aquele atendimento físico, eles estão super treinados para lidar com você da melhor forma possível. E sempre buscar essa questão da regulamentação. Então, aqui a gente está falando, por exemplo, do Nubank, falamos do Neon, sempre essa ideia que o banco, uma vez que ele está autorizado pelo Banco Central, ele passou por uma série de requisitos que acaba trazendo segurança também para o usuário. Na categoria crédito, então minha empresa está precisando de dinheiro emprestado. A gente tem a forma tradicional, então aqui vão ser as fintechs de oferta direta. Ao invés de eu ir só na conta bancária que eu tenho a conta, eu vou lá buscar fintechs que só oferecem empréstimo para comparar taxas. Ou ainda melhor, a gente tem marketplaces de crédito, são como se fossem busca-pés para você buscar o empréstimo com a melhor condição para a sua empresa. Então, você pode comparar taxas, prazos, sem ter que ficar entrando site por site. Temos as fintechs de antecipação de recebíveis. Então, eu emiti uma nota fiscal, é para um cliente grande, só vou receber daqui 60, 120 dias, estou precisando muito do dinheiro. Então, eu posso, de uma certa forma, buscar uma plataforma para antecipar esse recebível. E a gente tem uma modalidade bem interessante, essa modalidade nasceu na Inglaterra, mas aqui no Brasil já está forte há um bom tempo, que é o peer-to-peer, é um empréstimo P2P, que ao invés de eu pegar dinheiro emprestado com uma instituição financeira, eu vou pegar dinheiro emprestado com pessoas. E aqui, diferente do que a gente viu lá no Equity Crowdfunding, que a pessoa investe e não tem que receber de volta com juros, aqui sim é um empréstimo. Então, se uma pessoa emprestou dinheiro para minha empresa, daqui X meses eu vou ter que devolver o dinheiro com juros. Acaba sendo muito interessante porque, para quem empresta, costuma ter taxas boas para investir, e para quem está pegando emprestado, costuma ter taxas melhores do que nas instituições financeiras tradicionais, ou mesmo nas modalidades de oferta direta. Então, acaba sendo um crédito mais interessante, que pode pesar menos para o orçamento da empresa. E o próprio governo ele também tem feito iniciativas nessa questão da digitalização das finanças. Então, aqui a gente vê uma plataforma de antecipação de recebível que o governo lançou recentemente. Ele está ainda numa fase de testes, mas você vê o próprio governo colocando o pé também nesse mundo das fintechs. E aqui para mostrar os empréstimos, como eles podem variar. Né? Então, você pega muitas vezes, aqui é, por exemplo, um capital de giro. Você pega... esse site é do próprio Banco Central, ele vai sempre listar para você a taxa média que as instituições financeiras estão cobrando. Então, aqui temos alguns bancos menores, ou até alguns bancos que estão cada vez mais digitais, como é o Votorantim. Aqui temos um banco totalmente digital, que é o C6, e só aí começam a aparecer os bancos tradicionais. Então, é aí que a gente tem que buscar condições melhores. Quanto menos a gente pagar de juros, melhor. Então, vamos lá ver onde que está mais interessante isso. A Finpes é um exemplo bem legal que eu comentei de marketplace. Então, ao invés de eu ter que ficar buscando banco por banco, fintech por fintech, eu ponho Finpes, eu estou precisando de 100 mil reais emprestado para minha empresa para pagar em 36 meses. Eles vão buscar se tem instituições financeiras que têm essas condições para você. E a partir disso, você pode já assinar, contratar diretamente o empréstimo. Reparem que eles têm mais de 350 instituições financeiras que podem te financiar. Então, a gente acaba economizando juros e tempo também nesse processo de pesquisa. Para quem trabalha com moedas estrangeiras, importações, exportações, remessas, temos também as fintechs de câmbio. Mesma ideia de tudo que a gente falou, muitos bancos têm essas opções também, mas muitas vezes custam caro. O processo de remessa internacional muitas vezes pesa no bolso, e a gente tem plataformas que possibilitam, então, fazer isso de uma forma bem mais econômica, ou até, se você trabalha com dinheiro em espécie, tem plataformas que até te ajudam nessa pesquisa e na compra ou venda do câmbio, seja dólar, euro, o que for. Aqui 2 casos bem interessantes, a remessa online e o melhor câmbio. E aqui do próprio remessa online, olha a diferenciação de taxa deles com bancos tradicionais. Então, para fazer uma remessa internacional via remessa online, o custo é 1,3%. E o tempo é de um dia útil. No banco tradicional, isso vai de 8% a 11%, com um prazo um pouco maior.
Então, dependendo do volume que você vai enviar para fora, esse valor aqui pode ser gritante, essa diferença que você vai estar gastando a mais. Em investimentos, a gente tem as fintechs. Para você fazer investimentos diretamente, então contratar produtos de investimento, desde títulos de renda fixa, renda variável, você tem plataformas para te ajudar a gerenciar os investimentos que você está fazendo no seu negócio, ou até se for na sua pessoa física, e tem plataformas para te ajudar a buscar o melhor investimento. Afinal de contas, a gente tem um universo de opções para escolher. Então, aqui é um caso bem legal, chamado Monetos. Ele é um robozinho que te ajuda a investir. Você sempre vai falar qual que é o seu projeto. Então, quero fazer uma ampliação na minha fábrica. Para isso, eu preciso acumular R$200 mil. E tenho tal prazo. A partir disso, ele vai montar uma carteira e você vai poder investir nele, de acordo com o seu perfil de risco, de acordo com o que você está buscando, quanto por mês você consegue colocar. Uma instituição bem interessante, regulamentada, autorizada a funcionar, que pode, então, ajudar a gente a ter taxas melhores no sentido de retorno dos investimentos. E a gente tem os seguros. Seguros também é uma categoria que está dentro do universo das finanças, também está no mundo das fintechs, mas eles até acabaram derivando de tantas opções que surgiram, um segundo movimento, que é o movimento das insurtechs. O que é insurtech? Justamente as soluções de seguros usando base tecnológica. Então, você vai ter tantas fintechs que oferecem diretamente contratação de seguro. Aí, para sua empresa, pode ter o seguro de infraestrutura mesmo, seguro de incêndio, para colaboradores. Tem seguro de tudo que é tipo que você pode buscar nas plataformas. E, como nas outras modalidades, também tem a questão do marketplace. Então, eu não sei qual que é a melhor seguradora, quero fazer uma pesquisa. Aqui você pode ganhar tempo justamente fazendo essa pesquisa. E já finalizando, a gente tem as fintechs de risco e compliance. Então, aqui você quer analisar o perfil do seu cliente para ver se você não tem chance de dar calote, ou se, por exemplo, você vai fazer uma operação de crediário. Então, você também tem plataformas que vão te ajudar nesses três aspectos, tanto a análise de risco, evitar fraudes em pagamentos e recebimentos, e o próprio compliance. Aqui um exemplo bem legal, que é a Idealwall, e aqui a Octopo. Então, sempre nessa ideia de ajudar no risco, na gestão do risco do seu negócio. A gente tem uma modalidade que ela já cresceu bastante, mas ela ainda tem muito a ser expandida. Acho que é a mais revolucionária de todas, que são as criptomoedas, que é uma nova forma de você usar o dinheiro, um novo sistema financeiro. Existem várias criptomoedas, ainda não tem aquela que vai ser a criptomoeda mais famosa, o Bitcoin, mas justamente ela foi criada no intuito de reduzir taxas para tanto quem está pagando quanto quem está recebendo e ter um sistema mais seguro. Então, aqui é algo que vale ir ficando de olho. Alguns estabelecimentos já estão aceitando, recebendo, alguns governos, alguns países já estão de olho nisso. Então, é uma modalidade também bem interessante. E o foco todo de hoje foi a questão da gestão financeira da empresa, mas é muito importante também que quem está por trás da empresa também tenha uma boa gestão financeira. Então, as finanças pessoais também vão ter N soluções para você ter uma boa relação com o seu dinheiro. Então, você tem fintechs tanto de gestão pessoal, aplicativos que te ajudam nisso, a ver quanto entra, quanto sai, quanto investir, e sempre iniciativas também trazendo educação financeira, para a gente aprender a lidar cada vez mais com o nosso dinheiro. E, como vocês podem ver, são muitas novidades e as coisas não param por aí. Aqui vale um destaque, o Pix está sendo lançado agora pelo Banco Central, a gente já está na fase de cadastros, em breve ele já vai estar funcionando, dia 16 de novembro já está no ar. O Pix é um novo sistema de pagamentos brasileiro. Hoje a gente tem as TEDs e os DOCs, que tem aquela questão, né? Não é na mesma hora que cai, se é de sábado, se é de domingo, feriado, não vai. O DOC é sempre no dia útil seguinte. O Pix surgiu para ser a questão do instantâneo e com um custo bem menor. Para a pessoa física, o custo é zero. Para a pessoa jurídica, não tem essa regra que precisa ser zero. Mas os bancos, muitos deles já estão indicando que vão cobrar muito menos do que eles cobram numa TED ou num DOC. E a gente tem o Open Banking, cada vez mais os sistemas financeiros integrados, tanto do banco quanto de maquininha de cartão. Então, a gente consegue ter os nossos dados de uma forma trabalhada mais eficiente e que ajude principalmente na gestão financeira do nosso negócio. E
Então, para resumir tudo isso, né, por que que as fintechs podem ajudar tanto a gestão financeira, como a gente viu, principalmente do nosso negócio, mas também nas finanças pessoais? A questão da praticidade, uma ótima relação de custo-benefício, ajudar a gente a ganhar tempo e a questão de ter cada vez mais tudo integrado. Algumas dicas aqui que eu deixo para vocês. Vocês viram que a gente tem mais de 700 fintechs no Brasil, então é natural que venha perguntar, mas qual que é melhor para o meu caso? Busque profissionais, blogs, sites para te ajudar nisso. Faça test drive. Ah, ouvi falar bem de tal. Vamos lá conhecer. Pode ser que combine bem com o seu caso, pode ser que não. Se não combinar, testa outro. Aqui eu deixo meu canal no YouTube, que vira e mexe eu coloco vídeos mostrando algumas fintechs como elas são. Essa é uma fintech que eu criei justamente no intuito de ajudar na pesquisa e na avaliação, tá? Como se fosse o TripAdvisor de fintechs. A fintech nasceu justamente para isso. E plataformas já bem tradicionais aqui no Brasil também podem te ajudar a escolher, ver a reputação das empresas, tanto B2B Stack quanto Reclame Aqui. E sempre ficar atento ao que está por trás, se está regulamentado, se está sendo protegida. Então, ver se tem selos como do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários, SUSEP, dentre outros. E aqui os meus contatos, como eu falei, o canal no YouTube, página no Facebook, Instagram e o meu LinkedIn. É isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, Vitor. Foi ótimo. Acho que é bacana, né, destacar que realmente é algo seguro e de dois pontos de vista, do ponto de vista tecnológico, porque elas já nascem tecnológicas, então elas já nascem dentro desse ambiente digital, ao contrário dos bancos tradicionais que vão fazendo puxadinhos, né, no digital, e aí sempre trava, sempre dá problema, você perde senha, tem que fazer de novo, né? 1000 senhas, né? No caso do universo das fintechs, é tudo uma senha, só você entra e vai, né? E é super seguro. E também seguro do ponto de vista de instituição, porque eles têm, né, as validações necessárias para poder atuar, inclusive, no Brasil, né? Então, acho que isso é bem bacana e, tipo, super agradeço. Foi muito boa a sua fala, mega didática, como sempre. E qualquer dúvida, pessoal, procurem o Vitor. Ele ajuda muito na Tendere, por exemplo, a gente é totalmente digitalizado e quem ajudou em todas as escolhas foi o Vitor. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.